Algumas histórias de amor atravessam o tempo. Elas resistem à distância, à guerra, ao esquecimento e, de formas inesperadas, encontram um caminho para tocar novos corações. Esta é a história de um bilhete escrito às pressas por um soldado prestes a embarcar para a guerra e de como suas palavras, esquecidas entre as páginas de um velho livro, mudaram a vida de um casal moderno. Prepare-se para uma narrativa emocionante, cheia de reviravoltas e momentos de pura conexão. O destino, afinal, sempre tem seus próprios planos para o amor. Lucas e Mariana sempre tiveram um ritual especial. Aos sábados, percorriam sebos e livrarias antigas em busca de histórias esquecidas. Mariana, uma romântica incorrigível, adorava livros de época, enquanto Lucas, mais pragmático, se interessava por histórias de guerra. Foi em um desses passeios que ele encontrou um exemplar desgastado de Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Ao folhear as páginas, algo caiu no chão. Um papel envelhecido, amarelado pelo tempo. Lucas o pegou, curioso. Ao desdobrá-lo, percebeu que era um bilhete escrito à mão. A caligrafia trêmula, apressada, carregava um peso que só as palavras escritas com o coração podem ter. Minha querida Helena, o trem já apita e eu tenho poucos segundos. Queria poder te dizer tudo o que sinto, mas as palavras me faltam. Se eu não voltar, saiba que você foi minha maior alegria. Meu amor por você é eterno. Prometa-me que será feliz até um dia. Com todo o amor, Fernando. Mariana levou a mão, à boca, emocionada. Lucas franziu a testa, sentindo o peso daquelas palavras. Quem era Fernando? Ele voltou da guerra? Helena o esperou? O que aconteceu com esse amor perdido no tempo? E mais importante, por que aquele bilhete estava ali, em um livro que esperou décadas para ser aberto novamente? A curiosidade se tornou uma missão. Mariana e Lucas passaram semanas pesquisando. Visitaram arquivos históricos, consultaram listas de soldados e até procuraram em jornais antigos. Aos poucos, os fragmentos da história foram se encaixando. Fernando Albuquerque foi um jovem soldado brasileiro enviado à Segunda Guerra Mundial. Partiu às pressas, sem tempo para despedidas adequadas. Helena Vasconcelos, a mulher a quem dedicou seu último bilhete, era sua noiva. O destino, cruel como às vezes é, os separou. Antes da guerra, Fernando e Helena tinham um amor intenso. Ele era um jovem trabalhador, sempre com um sorriso fácil e um olhar sonhador. Helena, uma mulher de espírito livre, adorava a poesia e escrevia cartas apaixonadas para ele. Cada encontro deles era repleto de promessas sussurradas ao pé do ouvido, de juras trocadas sob o céu estrelado da pequena cidade onde moravam. Eles planejavam se casar. Fernando havia construído uma casinha no terreno dos pais, e Helena passava horas imaginando como seria seu futuro ali, com filhos correndo pelo quintal e tardes preguiçosas sob a sombra da grande mangueira. Mas o chamado para a guerra veio como um furacão, destruindo seus planos. Helena chorou no dia em que ele recebeu a convocação e Fernando prometeu que voltaria para ela. No dia da partida, ela correu até a estação, mas chegou tarde demais. O trem já partia, e Fernando, desesperado para não deixar suas palavras em silêncio, rabiscou aquele bilhete apressado e o enfiou no livro que carregava consigo. De alguma forma, o livro ficou para trás e nunca chegou até Helena. A guerra foi dura. Fernando passou anos lutando, viu companheiros caírem ao seu lado, viveu momentos em que achou que jamais voltaria. Mas em meio ao horror, mantinha viva a lembrança de Helena. Cada noite solitária no campo de batalha era preenchida pela imagem dela, pelo som da sua risada em sua mente. Foi essa lembrança que o manteve vivo, que o fez continuar. Helena, por sua vez, jamais perdeu a esperança.
Mesmo sem nunca ter recebido notícias, ela se recusava a acreditar que Fernando não voltaria. Passou os anos da guerra escrevendo cartas que nunca foram enviadas, registrando sua saudade, sua dor e sua fé inabalável de que um dia o veria novamente. Quando finalmente a guerra acabou e os soldados começaram a voltar para casa, ela esperou na estação todos os dias, ansiosa, até que um dia, entre os sobreviventes, lá estava ele, mais magro, mais marcado pela vida, mas ainda o seu Fernando. Eles se abraçaram por tanto tempo que parecia que o mundo havia parado. Não havia necessidade de palavras. O amor deles, testado pela distância e pelo sofrimento, havia resistido. Casaram-se e viveram felizes por décadas. Helena nunca soube do bilhete, nunca soube que, em algum momento da história, Fernando tentou deixar para ela aquelas palavras que só foram descobertas anos depois por Lucas e Mariana. A descoberta mudou algo entre Lucas e Mariana. Eles sempre foram apaixonados, mas o bilhete os fez refletir sobre o tempo, sobre o valor das palavras e sobre não deixar nada importante ser dito tarde demais. Certa noite, enquanto caminhavam à beira-mar, Mariana olhou para Lucas com os olhos brilhando. Se você tivesse que escrever um bilhete como esse, o que diria? Lucas sorriu, pegou um papel do bolso e rabiscou algumas palavras. Depois entregou a ela. Mariana, se a vida for incerta, que o amor seja a nossa certeza. Se o tempo nos desafiar, que saibamos aproveitá-lo sem arrependimentos. Não esperemos para dizer o que sentimos, para viver o que queremos. Você é meu destino em qualquer tempo. Para sempre, Lucas. Mariana sentiu as lágrimas descerem, silenciosamente. Sem dizer nada, jogou os braços ao redor dele e o beijou sob a luz do luar. Não era um bilhete de despedida, mas sim de um novo começo. Histórias de amor não pertencem apenas ao passado. Elas são vivas, pulsantes, eternas. Assim como o bilhete de Fernando encontrou um novo significado décadas depois, nossas palavras e ações hoje podem transformar o futuro. Quantas histórias esquecidas podem estar esperando para serem descobertas? Quantas declarações de amor nunca foram lidas, guardadas em diários antigos, cartas esquecidas ou páginas amareladas? Se essa história tocou seu coração, imagine quantas outras ainda estão por aí, esperando para serem contadas. Se inscreva no canal Destinos Cruzados e descubra mais histórias como essa. Histórias que provam que o amor, de alguma forma, sempre encontra um jeito de sobreviver ao tempo. Até a próxima.